Salve, nação rubro-negra! Momento frejar, tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. É isso, meus amigos. Depois de 3 atuações ridículas do time sub-20, né? Queriam acabar comprometendo a temporada do Flamengo, né? Porque as chances de disputar aquele quadrangular, né? Contra o rebaixamento acarretaria em mais 6 jogos. O Flamengo vai disputar, passando de fase, vai disputar 4. Se disputa o quadrangular, seriam 6 jogos, obrigatoriamente com o elenco principal. Então isso aí, né? Iria atrapalhar os planos do Flamengo, a preparação, enfim, da temporada, porque vai ser uma sequência pesada de jogos, né? Pelos meus cálculos, em 9 dias o Flamengo vai jogar 3 vezes. Dia 28, dia 1º e dia 4. Ou seja, são 3 jogos em 9 dias, praticamente. Né? Então, vendo que o Sub-20 foi um fiasco, o BAP teve que tomar uma atitude, marcou uma reunião e mandou botar a força máxima, né? Mandou escalar os homens, né? Tirar os meninos. E o resultado foi esse, um amasso no Vasquinho. Um amasso. E olha que não tinha Jorginho, né? Não tinha Jorginho em campo ainda pra, né? Não tinha Arrascaeta, nosso maestro. Mas mesmo assim o Flamengo amassou. O placar foi enganoso, porque aquele goleiro do Vasco, ele fez milagres. Ele fez umas 4 defesas assim absurdas. Aquele goleiro, por sinal, é muito bom. Eu já vinha falando isso ano passado, né? Um bom goleiro. Um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Pelo menos debaixo da trave, o cara é sinistro, irmão. Com os pés não é lá essas coisas, mas debaixo da trave, que é a função precípua do goleiro, a principal função do goleiro, o cara é nota 1000, irmão. Ele salvou o Vasquinho hoje de um vexame. O Flamengo já estava melhor com 11 contra 11. Quando perdeu um, então, quando o Vasquinho perdeu um, puta que pariu, foi, como disse o Paulo Nunes na transmissão, foi treino tático, ataque contra a defesa. Caralho, o Vasquinho não conseguia sair do próprio campo de defesa. Uma coisa assim absurda, o Flamengo sufocou, o Flamengo amassou. Hoje não tem o que falar da atuação do Flamengo. Atuação fantástica, considerando que é o primeiro jogo da temporada. Só tiveram 8 dias de preparação. Então, assim, atuação muito boa do Flamengo, uma atuação acima da média, na minha opinião. Tá? Chamo a atenção para alguns destaques, para um destaque só negativo, que eu não achei que foi tão bem, né? Foi o Emerson Royal. O Royal lindo, né? O Royal Ney. Acho que foi o único que destoou ali do time, apesar de que também não foi tão exigido. Mas só fazia o arroz com leite, né? O arroz com feijão. Só fazia o arroz com feijão. Eu falei arroz com leite, né? Arroz com leite é mais sofisticado, tem que saber fazer. Só fazia o arroz com feijão. Mas tirando ele, que também não foi tão mal, tá? Não foi mal, teve atuação ruim. Mas meio que não tá em sintonia com o restante do time, né? Enfim. Samuel Lino entrou bem. Cebolinha, né? Eu falei que eu parei de chamar de Cebolista, então eu vou parar. Eu prometi que ia parar. Cebolinha fez um bom primeiro tempo. O time todo fez um bom primeiro tempo. Cebolinha pecou nas finalizações, né? Daquela jogada característica dele, né? De driblar, jogar para a perna direita e chutar. Teve 2 arremates nesse sentido e nenhum dos 2 foram tão bons, né? No segundo tempo teve uma chance com a perna esquerda, que o goleiro também
Não, o goleiro não, foi pra fora, né? É, foi pra fora. A do lado esquerdo ali que o goleiro pegou foi a do Samuel Lino. Ainda pegou de mão trocada. Aquele goleiro é um demônio, rapaz. Aquele goleiro é brabo. Aquela do Lino ele pegou de mão trocada. Mão trocada. Enfim. Foi um massacre do Flamengo dentro de campo, taticamente, tecnicamente e fisicamente. Tá? O Vasco não jogou, o Vasco não conseguiu jogar nem no primeiro tempo, nem no segundo. O Vasco teve uma chance só, que foi uma finalização a gol. O Rossi assistiu o jogo do gol. O Rossi não fez uma defesa sequer. E a única vez que foi exigido, né, ele saiu em cima daquele GB e o GB tocou errado, tocou para fora, né? Ali poderia ter saído um gol do Vasco, poderia ter mudado um pouco a história, né? Mas o garoto chutou para fora. Foi a única oportunidade que o Rossi teve para trabalhar. Que eu me lembro, o Vasco não teve sequer um escanteio. Eu não consigo me lembrar de um escanteio pro Vasco. Eu acho que não teve, tá? Eu não vi as estatísticas do jogo, porque geralmente eu já faço logo em seguida, no momento, falei já, né? Mas eu não me lembro de ter tido um escanteio sequer pro Vasco. O Flamengo acho que tiveram 8, 9, mais de 8 com certeza. Carrascal fez um golaço. Que golaço, que golaço. Golaço do Carrascal. Pedro entrou bem. Teve 2 oportunidades ali, 2 gols que ele perdeu. Um com a perna canhota, né? Ele dominou já girando para chutar. E teve um outro do lado direito ali que chutou em cima do zagueiro, né? O zagueiro tirou, né? Se o zagueiro desvia, aquela bola ia pro gol, né? Se seria entrar, já são outros 500, porque o Vasco é um bom goleiro, né? Mas enfim, considerando que é o primeiro jogo do elenco profissional, eu achei que todos foram bem. O único que eu destaco, eu falei negativo, mas o único que eu coloco um pouco abaixo é o Royal. O único que eu coloco um pouco abaixo, aquele garotinho Daniel Salles, né? Que é lateral direito, jogou em problema na esquerda, jogou bem com a perna trocada. Acho que por sinal ele deveria repensar a posição dele, né? Acho que ele deveria jogar, passar a ser lateral esquerdo, porque com a perna trocada ele jogou bem. Apesar de que no único lance do Vasco, que foi com aquele chute que aquele GB perdeu, ele perdeu na corrida pro cara, né? Aquele GB ganhou dele na corrida, né? Enfim. Ou seja, defensivamente ele não é tão bom, mas ofensivamente o moleque é bom, o moleque é arisco, fez bons cruzamentos, teve oportunidade de fazer um gol também. Eu achei que o desempenho dele do lado esquerdo foi infinitamente melhor do que quando ele joga pelo lado direito. Pelo menos com o sub-20, né? É aquilo, né? Como falaram na transmissão, né? O cara joga no meio dos adultos ali, dos profissionais, né? Aí o cara fica mais confiante, né? Pode ser que isso tenha influenciado também para a atuação dele hoje no primeiro tempo. Ele saiu, né? No segundo entrou o Alexandro, né? Aliás, eu não sei por que o Ayrton Lucas não jogou hoje, né? Não sei se ele está sentindo, se está lesionado, enfim. Não foi nem relacionado a Ayrton Lucas. Seria uma opção também para a lateral esquerda, né? Teve que improvisar o garoto para o Alexandre não jogar o jogo inteiro. Né? Enfim. Atuação boa do Flamengo. O time foi muito bem. Considerando, né, tudo isso que eu já falei, né? O retorno, primeiro jogo do ano. Retorno antecipado. Estreia antecipada, né? Acredito que dependendo dos outros resultados da rodada, que o Flamengo está com um jogo a mais, né? Talvez até já jogue com sub-20 contra o Fluminense ou jogue com sub-20 no último jogo, né? Que é contra, acho que o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. Porque a sequência vai ser ingrata a partir da semana que vem, né? São Paulo, quarta, Brasileiro. Corinthians, final de semana. Supercopa, né? Aí depois tem mais outro jogo do Brasileiro e tem acho que o último jogo do estadual aí nesse intervalo aí, outro jogo da fase de grupos aí do estadual, né? Então pode ser que o Flamengo ainda use o sub-20, pode usar mais um jogo, né?
Pode ser que ainda use ou contra o Flor ou contra o Sampaio Corrêa na última rodada. Enfim, eu não tenho muito o que falar hoje. Flamengo, taticamente, nota 10. Fisicamente, nota 10, estava melhor que os jogadores do Vasco. O Flamengo fisicamente terminou melhor fisicamente o jogo do que os jogadores do Vasco. Tudo bem que, né, segundo tempo, o time ficar só se defendendo, né? Defender cansa mais do que ter o domínio, ter a posse da bola, né? Faz os jogadores, acaba que os jogadores faz com que os jogadores corram mais, né? Ficar só se defendendo, né? É isso, né? Enfim, tô na Braminha, hoje é Brahma. A grana tá curta, hoje tive que comprar Brahma. Eles não tem Hulk, não. Enfim, boa estreia do Flamengo, boa estreia do elenco profissional. 4 pontos, né? Saímos da zona do rebaixamento lá, da lanterna, né? Só que é aquilo, né? Tem time que joga amanhã ainda, que é o Boa Vista. E a gente tá com um jogo a mais, né? Enfim, é como eu falei, eu acho que o planejamento foi equivocado. Superestimaram o nosso elenco sub-20, achando que daria para bater de frente com times profissionais, né? Por mais que seja campeonato carioca, os times sejam fracos, né? Já são profissionais, são cascudos, né? Experientes e tal, jogadores experientes. Isso pesou um pouco, né? Aquele jogo contra o Mirassol que ocasionou isso aí. Fizeram um jogo contra o Mirassol, acharam que daria para bater de frente aí com o Bangu, Volta Redonda, esses chimecos aí do estadual, né? Enfim, a verdade é que esse estadual só serve para atrapalhar o calendário, essa é a realidade, né? O estadual perdeu aquele glamour que tinha na década de 80, anos 70. Perdeu esse glamour, perdeu o glamour. Não é mais como era antes, né? Acredito que nos anos 2000, né? 2010 para cá, o estadual já passou a ser um campeonato medíocre. Enfim, mas é aquilo, né? Como eu falei para a rapaziada do grupo, né? O que estava em jogo não era a equipe sub-20, não eram os garotos do Flamengo. Quem entra em campo é o Flamengo, é a instituição. Então, você disputar um quadrangular da morte para não cair, um time que acabou de ganhar Libertadores e Brasileiro, para a imagem do Flamengo, isso aí não é bom. Não é bom. Isso aí é o fundo do poço, na minha opinião. Por mais que o campeonato seja ridículo, entendeu? Que o Flamengo não queira se dedicar ao campeonato, que o projeto é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, é a tríplice coroa, de fato, você não pode também jogar o nome da instituição, a imagem da instituição no lixo, né? Perdendo de 3-0 para Volta Redonda, não dá. Perder para Bangu, empatar com Portuguesa, não dá. Não dá. Porque quem entra em campo é o Flamengo, não é o time sub-20, é o Flamengo. Ó, é isso aqui que entra em campo. Porra. Então não pode ficar perdendo, não pode ficar tomando goleada, não pode ser o lanterna de um grupo de campeonato estadual. Então é isso, meus queridos. Vou finalizando por aqui. Mandar aquele abraço aí para todo mundo que me segue aí. Dá o joinha. Compartilha com os amigos. É isso. Quanto mais gente aí para comentar os vídeos aí, melhor. Tá bom? Mandar um abraço pra galera lá da Cruz Vermelha, galera lá da PGM, Rodrigão, Coronel, Jaba, Tainá, Carol, todo mundo. A Lívia é flamenguista, mandar um alô pra Lívia também. Grande Lucas. É isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Tamo junto.